Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo de devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo, cada um de vocês, nesta manhã. Você vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Hoje, terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Amém? Se você pode, abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha, Deus está trabalhando em nossas vidas nesta terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo à nossa volta. E nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo a andar por fé, a viver por fé, a desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tem preparado antes da fundação do mundo para cada um de nós no dia que se chama hoje. Hoje. E às vezes é difícil para nós poder andar de fé em fé, rompendo em fé, porque nós olhamos as coisas às nossas voltas, nós olhamos a ventania que está à nossa volta, nós olhamos os problemas, as dificuldades, nós olhamos para frente e nós temos medo, insegurança de tomar um passo de fé no dia que se chama hoje. E assim deixamos de desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas. Nós somos chamados a andar de fé em fé. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 18, 17, o meu justo andará por fé. A mesma coisa o autor de Hebreus disse em Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. O meu justo, porém, andará por fé. Fé significa que não vamos entender todas as coisas. Não vamos ver o que está diante de nós. Mas nós vamos continuar correndo com a cabeça erguida para o alto, de onde vem o nosso socorro. Deus está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. A fé nos move a não andar pelo que vemos, e sim pelo que não vemos. Deus está trabalhando em nossas vidas nesse exato momento. Talvez não conseguimos discernir o que Deus está fazendo. Então, necessitamos de fé. Não confiar no que estamos vendo, e sim no que não estamos vendo. Jesus chamou Pedro de homem de pequena fé. Em Mateus capítulo 14, só para nossa edificação nessa manhã de terça-feira, a partir do versículo 26, Mateus 14, a partir do versículo 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi a ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha, que passagem incrível para nós nessa manhã, Jesus disse para Pedro: ó homem de pequena fé. Pedro teve uma experiência maravilhosa, sendo um homem pescador de alto mar. Ele sabia que estava em águas profundas e o vento estava de um lado de outro, e Pedro tomou um passo de fé. Ele pôs o pé sobre as águas, porque Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começou a andar por sobre as águas em direção a Jesus. O foco de Pedro era Jesus. Porém,
Ele tirou os olhos de Jesus e colocou na ventania que estava ao redor. Ele começou a olhar para os problemas à sua volta. E o que aconteceu com Pedro? Ele começou a naufragar na fé. Ele começou a afundar. E ele gritou por socorro. E o que Jesus disse? Não vou te atender não, Pedro, porque você não tem fé. Não. Jesus prontamente estendeu a mão, segurou Pedro e colocou ele no barco. E disse, ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Ó amados irmãos, Pedro duvidou. Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou nos ventos ao seu redor. Pedro teve medo, ele teve pânico. Assim é conosco. Pela fé, estamos fixados nossos olhos em Jesus, e Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala para nós corrermos essa corrida, a corrida da fé com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, e não duvidarmos do poder de Deus. Porém, a incredulidade, o pessimismo, nos faz algumas vezes a duvidar, e isto gera incredulidade em nossas vidas. E não são poucos que estão naufragando na fé por isso. Sejamos firmes em nossa corrida da fé. Deus agrada quando confiamos nele e andamos, não pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque confiamos que ele está cuidando de cada passo que damos. Deus está no controle de todas as coisas. Estamos debaixo das suas vistas. O que agrada a Deus é a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejamos ousados. Quando Deus coloca algo em nosso coração para fazer, façamos com todo empenho, porque o Espírito Santo nos orientará no caminho que devemos andar. E isto agrada do Senhor. E Deus, ele satisfaz os desejos dos nossos corações. Como está escrito em Salmos 37, versículo 3 e 4. Confia no Senhor, alimenta-te da palavra, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua terça-feira, que Deus abençoe sua família e que você possa ser movido pelo Espírito Santo, tomando passo de fé, sabendo que Deus está cuidando de você e está cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.